Gente, vamos aqui com as nossas questões do Enem de 2019. Então, a gente está resolvendo várias aí, né? E agora tem mais essa, que é a questão 147 da prova cinza. Essa questão, ela também traz o conteúdo, área de figuras planas. Vamos lá? Então, olha a questão exatamente como ela está na prova, né? Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D, igual a 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Bom, então sim, toda aula que eu gravo aqui eu falo da sua preparação para a prova do Enem. É uma preparação que, além de você estudar, não é, durante todo o tempo, dedicar um bom tempo do seu período diário para estudar e revisar, né, já que alguns assuntos já passaram, você também tem que ter um preparo psicológico, tá? Porque todas as questões do Enem, elas trazem uma problemática, ou seja, uma situação do cotidiano, um contexto, para que você leia, né, e a partir do entendimento que você fará, você consiga resolver a questão. O Enem entende que o primeiro ponto que você leva é quando você entende a questão e você consegue articular o pensamento. Daí você já está ganhando uma pontuação e acertando você leva tudo, tá? Mas se você não entende, ou porque não leu direito, ou porque não conseguiu juntar as ideias, isso você já começa perdendo e fatalmente vai errar a questão. Então, a sua prioridade também é em leitura, em interpretação de texto, tá? Daí a gente vai fazer aqui, ó, uma leitura para a gente entender algumas coisas. Pega um lápis e vai sublinhando as partes que são importantes. Ele diz que o formato da placa é um círculo. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40, olha o círculo aqui, que tangencia os lados de um retângulo. Então, na verdade, o que ele está dizendo com essa frase é que existe um círculo, mas está acoplado a esse círculo também um retângulo. Então, sendo que o comprimento total da placa, o comprimento total é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Então, H, olha lá, é 60 centímetros, D é 40. Então, você vai precisar prestar atenção a isso, tá? Para que você, na hora que você destrinche essas áreas, você saiba cada valor de cada parte ali, de cada segmento. Vamos lá? Então, na outra, eu coloquei aqui as alternativas, né? Repetir, tá? Para que a gente não perdesse aí as alternativas. E vou trazer a figura. Repare que H é 60, D é 40, mas eu vou vamos dizer assim, separar essas áreas. Eu vou repetir a área aqui do lado, ó, e coloquei a área aqui, apaguei o E, que é de estacionamento, você não precisa para pensar nisso no cálculo, e coloquei, se H é 60, tá? E ele disse que D era 40, repare que D é 40. Então, repare que eu dividi a área ali, ó, exatamente em 40. Esse segmento que eu passei aqui foi proposital. Exatamente em 40. Eu formei um quadrado aqui. E o que sobrou aqui foi um semicírculo, né, de raio 20. Então, olha lá, raio 20 significa que aqui é 20, aqui é 20, porque o total é 40. Então, eu fiz essa ideia, né? Eu desacoplei as áreas para que eu pudesse pensar no cálculo de áreas em separado. E daí eu coloco assim, eu vou pensar agora para uma placa. Vamos dividir a figura em duas áreas, foi o que eu fiz. Eu vou chamar um quadrado de lado 40 de área 1, tá? Ou de A1.
e um semicírculo de raio 20, tá? Eu vou chamar de A2, ok? Então, vou calcular A1. Se é um quadrado, a área de um quadrado é L ao quadrado. Se o lado vale 40, então 40 ao quadrado, 1.600 centímetros quadrados. Agora, eu vou pensar na outra área, na área 2. É a área de um... Ali é um semicírculo, mas eu vou pensar na área do círculo, que é, como é que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, eu vou, já sabendo que o raio é 20, preste atenção, ó. Então, vou colocar ali, ó, π, que ele pediu que a gente substituísse por 3,14, e o raio é 20, 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Por que que eu tô colocando dividido por 2? Já que é a área de... Eu comecei o cálculo pela área do círculo, mas já no meio do cálculo eu já coloquei dividido por 2, porque eu estou trabalhando com semicírculo. Então, fazendo essa continha, ó, 3,14 vezes 400 dividido por 2, eu vou encontrar 628 centímetros quadrados, tá? E agora, quem é a área que eu estou procurando? A área que eu estou procurando, eu vou chamar de A, é A1 mais A2. Então, 628 mais 1.600, 2.228. Só que a pergunta foi para 10 placas. Então, 10 vezes 2.228, logo a gente tem 22.280, que é a letra B, tá certo? Então, a gente fica por aqui, certo? Esperando que na próxima a gente se encontre. E aí eu digo para você, ó, até a próxima.